Olá, está no ar o IDCT TV News. No programa de hoje você vai conferir a opinião dos belo-horizontinos com relação à reforma da Previdência. E ainda uma entrevista com o Procurador Federal Gregory Moura sobre direito fraterno. Agora. Um dos assuntos mais falados ultimamente é a reforma da Previdência. A equipe do IDCT foi às ruas para saber a opinião da população da capital mineira. Confira. Os principais pontos com relação à reforma da Previdência, como idade mínima para se aposentar, impacto nos salários e ainda por cima a hora de se aposentar para trabalhadores rurais e demais categorias, geram dúvidas na população brasileira. Nós estamos em Belo Horizonte, capital mineira, para saber a opinião das pessoas. Tem que estudar bastante, por enquanto eu estou sendo a favor. Sou contra. Totalmente contra, né? Se for para melhorar, a favor. Sou a favor, né? Contra. Assim, relativamente o que está acontecendo, entendeu? No nosso estado, no nosso país. A gente tem que acreditar em algo diferente. Se porventura for para melhorar o Brasil, eu sou a favor. É claro que nós temos confiado em políticos, mas às vezes eles nos decepcionam. Só que a gente tem que acreditar em que haja uma mudança, né? Temos que ser a favor da mudança. Se acontecer, maravilha, né? Porque tira direitos dos menores e em favor dos maiores. Por causa dos benefícios dos próprios políticos mesmo, que acham que devem ser tudo por igual, né? Para ser todos iguais, direitos não são iguais, né? Então eu penso, por enquanto, eu estou estudando, mas está em estudo ainda. Eu sou a favor da reforma. Porque eu acho que à medida que a gente tem uma média mais elevada, a expectativa de vida vai aumentando, a gente precisa fazer uma reforma. Agora, como essa reforma deve ser feita, que é a grande questão, na minha opinião. Apesar de não parecer, ontem ele completou 16 anos de procurador federal. O convidado de hoje é o Dr. Gregory Moura, que vai conversar um pouco sobre direito fraterno. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui no IDCT, participando desse projeto tão importante para a educação e para a cidadania. Ótimo. Você também é presidente do Conselho Deliberativo da Casa, né? Isso. Então, fomentar boas práticas nessa área é muito importante. Para que a gente comece a explicar para o pessoal que está nos assistindo, direito fraterno, defina. Na realidade, a ideia surgiu de escrever sobre o direito fraterno por uma necessidade de um resgate desse princípio da fraternidade, que ficou esquecido logo depois da Revolução Francesa, né, principalmente na segunda fase da Revolução Francesa. Então a ideia é resgatar isso de uma maneira de trazer menos violência para o direito, porque o direito é uma aplicação violenta. O que é o direito? Quanto que o direito funciona? Quanto que você obriga alguém a fazer uma coisa? É quando ela não faz espontaneamente. Então o direito ele é uma forma de violência. Então a ideia do direito fraterno, a grosso modo, é isso: é você diminuir a aplicação violenta do direito através da irradiação desse valor e diminuindo, portanto, os litígios, vamos dizer assim, né? Então é investir em outras áreas do direito de uma forma que transforme ele de uma maneira menos violenta possível. Você tocou num ponto muito importante e aí dados assustam com relação a isso. Cada vez mais os processos são litigiosos e talvez isso seja uma cultura nossa mesmo, né? Ao invés de resolver, ir direto para o caminho do confronto. Como seria possível não solucionar, porque eu acho que seria muito mais amenizar essa situação por meio do direito fraterno? Existem duas formas de fazê-lo. A primeira é desburocratizar o Estado, né? A gente tem uma cultura de inflação legislativa no Brasil. A gente acha que a gente tem que controlar tudo. Então esse é o primeiro. Quanto mais regras jurídicas você tem, mais interpretações divergentes sobre a regra, mais problemas ou conflitos você vai gerar. O segundo passo é você tentar reduzir o número de processos judiciais. O Brasil hoje tem aproximadamente em andamento 80 a 90 milhões de processos judiciais. E no polo ativo ou passivo desses processos, a grande maioria, talvez em torno de 60%, tem o poder público. Então o poder público está inviabilizando um serviço de prestação jurisdicional que é do próprio poder público. Então qual que é a ideia? Você investir na consultoria, né,
no assessoramento jurídico, na advocacia pública, de forma a evitar o litígio. E também investir em conciliações extrajudiciais. A gente já começou, tem vários projetos. A própria Advocacia Geral da União já tem uma Câmara, que é a Câmara de Conciliação da Administração Pública Federal, que já começa a evitar litígios entre entes públicos, né? Isso já é um grande passo. E entre o cidadão e também o poder público. Então, a gente já startou um processo, né, de investimento nessa conciliação, que é um elemento do direito fraterno. A conciliação, a mediação, são formas fraternas de resolução do conflito, porque você ameniza ou resolve materialmente o conflito. Porque a sentença ela te impõe. Sempre um dos dois vai ficar insatisfeito. Agora, a conciliação e a mediação, normalmente, como se trata de um acordo de vontades, você resolve definitivamente o problema, o conflito. De forma assim muito objetiva e clara, quando a gente fala em excesso de burocracia, a gente se preocupa porque isso realmente é um fato. Por que será que existe tanta burocracia e pouca resolução no nosso governo? Na realidade, existe um processo nesse novo governo de tentar desburocratizar. O Brasil é uma realidade surreal. Apesar de ter uma grande complexidade, o país tem várias realidades, é um país muito grande, que demanda, às vezes, um pouco de controle. A gente tem um problema sério que é a cultura legiferante. A gente tem mais de 100 mil leis em vigor no Brasil. E aí eu estou falando de legislação nacional. Se você pegar, por exemplo, tem estudos que falam que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, por exemplo, tem 5 mil normas. Então é impossível você trabalhar nessa forma. Saiu agora uma medida provisória, que é a da liberdade econômica, que tenta desburocratizar várias coisas para se abrir empresa, para fomentar o comércio, etc. Então, a gente tem essa cultura de legiferante, isso precisa acabar. Isso parte pelo legislativo também, de tentar focar no que é realmente necessário para regulamentar. O Dória teve um projeto lá em São Paulo que, para desburocratizar a abertura de comércio simples, ou até mesmo comércio de feiras, etc. Salvo engano, você precisava de 30 itens para preencher para abrir uma barraquinha para vender fruta. Ele passou para 4 itens. O que você precisa para saber se aquele produto é bom, se ele é saudável, etc. Você não precisa de 1000 requisitos para o cara vender uma fruta na feira. Então eu acho que a gente está num caminho aí de desburocratização que a gente viu que do jeito que está não dá. Se você pegar um especialista em direito, né, um doutor, um mestre, ele é impossível ele conhecer as normas jurídicas no país pela quantidade e pela coxa de retalho que virou a legislação. Então eu acho que a gente começou a se conscientizar de que é um problema. Então isso já é o primeiro passo. Agora é tentar enxugar essas normas ao máximo possível, né? Muito bem, o primeiro passo é reconhecer e esse reconhecimento foi feito. A partir daí, entrando no escopo educacional, que é o nosso escopo aqui, quem dita as regras e quem traça essa forma de direito que vai acontecer no país são os envolvidos da área. Então a gente poderia falar que essa concepção de direito ela deveria começar dentro das universidades, por exemplo, se nós formos pelo lado platônico. Platão dizia que é mais importante um educador ter valores e depois conhecimento técnico. Obviamente os dois são importantes, mas se for olhar é mais fácil você ensinar uma pessoa tecnicamente do que ensinar valores a elas. Os educadores dentro das universidades de direito estão preparados para poder ensinar isso às pessoas? Às vezes sim, às vezes não. Qual que é o grande problema disso? É uma mudança cultural. Parte por uma mudança cultural. Hoje em dia, muitas faculdades acham que é importante você ensinar, não de uma maneira valorativa, mas ensinar para ser contencioso, ou seja, o bom advogado é aquele que chega no Supremo, é aquele que entra com recurso, é aquele que luta. Mas luta por um direito de contencioso, conflitual. Então, muitas faculdades têm investido, até pela formação da educação jurídica que a gente precisa hoje para concurso público, para provas, é um conhecimento técnico e pronto, que é o conhecimento de resultado prático. Isso é ruim, né? Agora, você já tem algumas faculdades que investem muito nessa questão valorativa e eu acho que isso é a bola da vez. E a mudança de cultura de que
de valorizar o advogado que resolve o problema, não o que litiga, é que precisa ser implementada. Então essa noção de que você precisa ter uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem, que começou uma mudança legislativa há poucos anos, ela precisa ser complementada pela cultura, pela alteração de cultura. A cultura preventiva, a cultura de valores, a cultura de inserção nisso. O próprio direito é assim, só que as pessoas esquecem disso. Existe uma teoria que a gente estuda no início dos bancos da faculdade, já que você falou de educação, que é a teoria tridimensional do direito, que o Miguel Reale defendia. Ele dizia o seguinte: para existir direito tem que ter fato, valor e norma. E a gente fica muito focado no fato e na aplicação da norma a esse fato, e esquece do valor. Todo princípio jurídico ele é uma concretização de um valor anterior. E quando eu começo a valorizar, e aí já mudando um pouco o termo, mas valorizar o advogado conciliador, aquele que resolve o problema, ao invés de brigar, a cultura vai mudando aos poucos. E a cultura preventiva vai ficando arraigada na sociedade, que é o que já tem em grandes países desenvolvidos, como por exemplo na Alemanha. Excelente. São mais de 2000 anos falando em educação, em filosofia, que talvez possa ser a base do direito fraterno, e a nossa sociedade ainda não consegue entender isso. Com certeza. E essa teoria tridimensional, apesar dela já ter tido várias críticas e várias mudanças de entendimento das teorias gerais do direito, ela ainda é uma teoria que dá para demonstrar essa noção, essa ideia. Ainda mais hoje que você começa a discutir questões de compliance, questões de ética nas empresas, a questão da valoração propriamente dita, de atender os valores da empresa, o mapa estratégico da empresa, né, o cumprimento das regras jurídicas, né? Porque existe uma necessidade de trazer para o brasileiro uma cultura de respeito às regras. E não só as regras jurídicas, as regras éticas e morais, porque essas são as que realmente geram efeito. A legislação você cumpre obrigado. As regras morais, religiosas, as regras de trato social, você cumpre porque existe um consciente ou um inconsciente, não sei, coletivo, que te força a fazer aquilo. E você faz, às vezes, de maneira espontânea. Então é muito importante a gente investir nesses outros instrumentos de controle social, que ficaram esquecidos em algum lugar. A gente tem, eu falo isso muito em palestra, a ideia de que o direito hoje não funciona, o que antigamente funcionava. Na realidade não é isso. O que funcionava eram os outros instrumentos de controle social, porque as relações eram sólidas. Então eu tinha muito a perder, né? A minha religião, ela era arraigada nos meus valores religiosos, meus valores morais, meus valores éticos, meus valores de família. As instituições eram fortes. E elas se esfacelaram aí nessa liquidez das relações sociais. O mundo líquido de Zygmunt Bauman. Exatamente. Vale então, a leitura. O direito não é solução para tudo. E a gente tem que ter essa consciência e tentar investir ou resgatar esses outros instrumentos de controle social. E a educação passa por isso. Gregory, como ensinar para as pessoas que às vezes é mais simples do que elas imaginam? Porque eu tenho uma impressão, e aí você me corrija se não, assim não for, que nós fazemos a contramão. A gente vai pelo mais difícil, enquanto é muito mais fácil resolver o problema na base. Tem jeito de ensinar essa cultura do fácil? Do sem melindre, da solução? Então, a cultura do fácil é a cultura da prevenção. Isso é cultural. Tem jeito de ensinar isso, eu acho que a educação para a cidadania talvez seja a solução para isso. Mas por quê? Você, por exemplo, o alemão, se ele vai fechar um contrato de locação, ele contrata um advogado. Porque ele quer evitar ter problema lá na frente. A gente não. A gente, a hora que o problema fica gigantesco, a gente vai solucionar. E qual que é um outro problema cultural do brasileiro? Ele acha que um terceiro é melhor do que ele para resolver o próprio problema. Então a gente acha que o juiz, o poder judiciário, que é um terceiro que não está a par do seu problema, ele está julgando milhões de processos, ele não vai dar uma atenção que deveria merecer se fosse você mesmo que resolvesse o seu problema. Então a gente tem uma cultura de achar que o outro é melhor do que a gente para resolver nossos próprios problemas, e a gente bate na porta do judiciário o tempo todo. Então é preciso desenvolver essa noção de autorresponsabilidade, talvez seja isso, da gente tentar resolver o problema
de maneira preventiva, ou de evitar que o problema aconteça, que é o que acontece na maioria dos países desenvolvidos. Então talvez seja essa um dos caminhos, né? Talvez seja isso um dos caminhos. Eu agradeço a sua participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvida, sugestão de pautas, envie para comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.